Vamos lá, pessoal, continuando os vídeos, a sequência de vídeos das respostas às perguntas, né? Estamos gravando vídeos curtos aí, para que fique mais fácil, inclusive a postagem no YouTube. Continuando, então, temos a pergunta da nossa querida colega Laila. Laila perguntou: minha dúvida é quanto aos antecedentes. Os inquéritos em andamento não são considerados antecedentes criminais por quê? Há alguma relação com a presunção de inocência? Excelente pergunta, Laila. Sim, há uma relação dessa proibição de considerar maus antecedentes, um inquérito em andamento, por exemplo, por conta da presunção da inocência, sim. Ninguém é considerado culpado nesse país até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Todo mundo sabe a possibilidade de recurso, né, que nós temos para o Tribunal de Justiça, STJ, STF, STZ, né, STW. A gente sabe a quantidade de recursos que tem nesse país. Então, a questão dos maus antecedentes foi alterada aí algum pouco tempo atrás, de que somente condenação anterior. O sujeito não pode ser julgado, não pode ter pena aumentada, porque tem um inquérito em andamento. Até porque muitas vezes os inquéritos são arquivados, a própria ação penal, se já é um inquérito, aliás, se já é uma ação penal em curso contra o sujeito, também não pode ser considerado mau antecedente até que ele seja condenado em definitivo. Pode haver uma injustiça nesse meio também, ok? Muito bem, seguindo, então, Matheus Martinhago fez a seguinte pergunta. Em relação às circunstâncias judiciais, qual a fundamentação para não se considerar a oscilação máxima e sim a oscilação média? E se caso o réu tenha 3 circunstâncias judiciais favoráveis e 2 desfavoráveis, eu devo ignorar as favoráveis e aumentar as 2 desfavoráveis? Vamos lá então, Matheus. Não se considera a oscilação máxima e sim a oscilação média. Eu acredito que você esteja falando em relação ao não passar a pena base da primeira fase do máximo previsto, né, do máximo combinado. A pena de 6 a 20 anos. Primeira fase, 22 anos na primeira fase, né? Então, eu acredito que seja isso. Realmente, a técnica diz que não se deve passar. Agora, em relação às circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, você disse, tem 3 circunstâncias favoráveis e 2 desfavoráveis. Deve ignorar as favoráveis? Claro que não. A pena segue o princípio da individualização da pena. A pena é dada de acordo com o grau de culpabilidade, né, a conduta que o sujeito praticou, mas também dos seus méritos. Então não se deve nunca considerar circunstâncias favoráveis. Nós temos as circunstâncias favoráveis, as neutras, ou seja, quando nada de anormal foi apurado, né, em uma determinada circunstância, e temos aquelas desfavoráveis, que o juiz vai avaliar na primeira fase da dosimetria. Então considera-se, nesse caso, 3 circunstâncias favoráveis, 2 desfavoráveis, ou seja, vai ficar uma circunstância ainda de brinde, né? Vamos chamar assim, uma circunstância favorável. Provavelmente, nessa primeira fase, a pena seria qual? A pena mínima. Então, sobrou uma circunstância favorável. Não tem como, na primeira fase, eu diminuir a pena aquém do mínimo legal. Ok? Francine agora. A pergunta da Francine é a seguinte. A ordem da dosimetria da pena. O que vem primeiro? Atenuantes ou agravantes? Causas de aumento de pena? Circunstâncias judiciais? Espero que possa me ajudar. Estou amando os vídeos. Muito obrigado, Francine. A ordem da dosimetria da pena é a seguinte. Na primeira fase, análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Essas que nós já esmiuçamos aí. Na segunda fase, no final da primeira fase, o juiz vai determinar uma pena base, X de pena. Dessa pena base, ele vai partir do cálculo da pena na segunda fase, que ele vai avaliar as circunstâncias agravantes e atenuantes, que estão nos artigos 61, 62, 65 e 66 no Código Penal. Em alguns tipos penais também existem as agravantes específicas, que valem somente para alguns crimes. Mas a regra é que as agravantes sejam aquelas previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes do artigo 65 e 66. Na terceira fase da dosimetria, vamos ter as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena, que a gente também vai ver. Ao final da terceira fase, é que o juiz vai dar a pena definitiva, ok? Seguindo, então, agora a pergunta da acadêmica Gabriela Vieira. Perguntou a Gabriela,
O agente que pratica um delito de grande repercussão na sociedade deve receber a mesma pena daquele que cometeu crime semelhante, porém sem o mesmo impacto na sociedade? Um delito de alcance singular deve ser tratado do mesmo modo que o de abrangência coletiva? Excelente pergunta. Eu tive a oportunidade de passar para os alunos, vou passar para vocês também, a sentença do caso daquela menina Isabela Nardoni, que foi arremessada do 8º do 9º andar de um edifício alguns anos atrás. O pai foi condenado, Alexandre Nardoni, a madrasta também foi condenada, Ana Carolina Trota Jatobá. E naquele caso específico, o juiz considerou consequências desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, porque disse que a família, principalmente a mãe biológica da menina Isabela, foi exposta a uma sobrecarga anormal por parte, inclusive, da mídia, da cobertura midiática do crime, certo? Então, não é certo de que esse crime teve repercussão social, a pena vai ser maior do que não teve repercussão social. Não, vai depender se essa repercussão social causou alguma consequência adicional na vítima, ou no caso, na família da vítima, no caso do homicídio. Pode ser também um outro tipo de crime qualquer. O juiz vai avaliar isso. Por isso, as chamadas circunstâncias judiciais. O juiz tem que avaliar. Pode ocorrer de as circunstâncias serem mais graves na primeira fase por conta da exposição do caso? Pode ocorrer, sim. Mas o juiz tem que fundamentar um aumento de pena baseado nessa exposição, certo? Nessa exposição social. O juiz deverá fundamentar, ok? Seguindo, então, a pergunta da Luna. Luna pergunta: de acordo com o tema estudado, o juiz precisa justificar ao réu o aumento de pena? Existe uma quantidade limite de circunstâncias que podem ser utilizadas que irão favorecer o réu? Desculpem. Luna, o juiz precisa justificar o aumento de pena? Sim. Como respondido na pergunta anterior, o juiz, qualquer aumento de pena que ele considerar, qualquer circunstância que ele considerar desfavorável para o réu, na primeira fase, ele deve fundamentar. Ele deve dizer por que ele entendeu que aquela circunstância é desfavorável para o réu. Não basta que ele coloque. Na primeira fase, eu considero 3 circunstâncias desfavoráveis. Motivos, circunstâncias e consequências. Ponto. Então, ele tem que fundamentar cada uma delas, ok? E a outra, existe uma quantidade, limite de circunstâncias que podem ser utilizadas que irão favorecer o réu? Circunstâncias favoráveis? Não. De forma alguma, não existe limite. As circunstâncias são aquelas do artigo 59. São 8 circunstâncias, certo? Mas pode ser utilizada 1, 2, nenhuma, 7, 5, quantos o juiz entender. Vai de cada caso que ele vai analisar, ok? Seguindo, então, a pergunta do João Vitor Barros. Sobre a primeira fase da dosimetria, ele ficou em dúvida se deve ser considerada a mesma característica de 1/8 de aumento de pena para a diminuição de pena. Já foi respondido até anteriormente. Sim, você pode considerar a mesma quantidade de aumento para diminuição. Não significa que o juiz é obrigado a aumentar a mesma quantidade numa circunstância desfavorável e diminuir a mesma quantidade para uma favorável. Depende do grau, né? Depende do grau daquela circunstância desfavorável, depende do tanto que aquilo influenciou, uma consequência, por exemplo, gravíssima, né? E uma favorável também. O juiz pode considerar um aumento, exemplificando, um aumento de 1 ano por uma circunstância desfavorável, que ele entendeu, está presente no caso, e diminuir apenas 6 meses por uma circunstância favorável. Ele pode fazer isso? Pode, né? Vai de cada juiz. Uma técnica razoável, que não é considerada incorreta de forma alguma, é considerar o mesmo valor de aumento de pena por uma favorável para diminuição, aumento de pena por uma circunstância desfavorável ou diminuição por uma favorável, ok? Bianca Santos, agora a pergunta da Bianca. O juiz pode modificar sua decisão após a sentença, caso seja comprovado algum erro no cálculo da dosimetria, devido à aplicação equivocada de um fator que agrave a pena? Boa pergunta, hein, Bianca? Pode sim. O erro material da sentença ele pode ser corrigido de ofício, a qualquer momento.
certo? O juiz pode corrigir, verificou que houve um erro, ele corrige a sentença. E também, claro, as partes podem ingressar com os recursos cabíveis. Pode ser um embargo de declaração, certo? Tem alguma omissão, obscuridade ou erro na sentença. A parte que se sente prejudicada pode ingressar com esse recurso. Cabe também a apelação, certo? A apelação para que o Tribunal de Justiça reforme aquela sentença. Mas o juiz, ele próprio, pode também fazer a correção, ok? Agora temos ali a pergunta do Ariel. Colocou: supondo um crime de homicídio, João matou Mateus, portanto a vítima tinha uma namorada especial, uma namorada que ele gostava muito. Passando o período de 3 anos, a namorada comete, 3 dias depois, a namorada da vítima comete suicídio. A relação acima pode ser julgada como uma consequência desfavorável para o crime? Pode ser considerada sim. Se ficar provado que a namorada da vítima, que se matou por conta, né, da morte anterior do namorado, pode o juiz considerar, sim, uma consequência desfavorável. Mas nenhum problema, certo? O juiz vai ter que avaliar isso, certo? Em uma discussão entre marido e mulher, a segunda pergunta do Ariel, uma discussão entre marido e mulher, o homem puxa uma arma para matar sua companheira. Ela que tem uma personalidade forte perante a sociedade, vizinhos, colegas de profissão, etc. Começa a provocar então o companheiro, dizendo: mate se você é homem, me mata, anda, entre outras possibilidades de provocação. A relação acima pode ser julgada como circunstância de comportamento da vítima? Excelente pergunta aí. Pode sim. Tá? A vítima provocar a prática do crime pode ser considerado como comportamento da vítima que favoreceu a prática do crime. O sujeito vai ser condenado, estamos calculando uma pena, porém, ficou comprovado que a vítima incitou ele, provocou, humilhou, sabe lá de que forma. Pode sim, certamente ser considerado como contribuição da vítima, certo? Seguindo agora com a pergunta do Yuri, relacionado ao tempo que o professor citou sobre o cara que foi ao bar e pediu uma cerveja, o outro se recusou, matou o sujeito, né? Como seria calculada a pena dele? Como faz para julgar isso corretamente? Né? Aí a questão do quê? Do motivo fútil. O motivo fútil, no caso do crime de homicídio, ele não vai ser considerado como circunstância judicial, mas ele vai entrar como qualificadora do crime de homicídio. Nós vamos ter, então, um crime de homicídio cuja pena é de 12 a 30 anos. Esse motivo fútil, o Yuri, ele não vai ser utilizado na primeira fase da dosimetria, ok? E ele termina aqui a pergunta. Aqui está falando que ele foi para o presídio, depois saiu a condenação. Explica como será a condenação, como o juiz irá calcular a pena. O juiz vai calcular a pena de acordo com o caso, em que ele tem em mãos, certo? A circunstância ali que foi colocada ali, do motivo fútil, provavelmente o juiz não vai utilizar na primeira fase da dosimetria, ok? Seguimos logo com um outro vídeo. Muito obrigado.